Apenas um resumo do curso. Existe alguém normal? A ideia da loucura na psicanálise, professor Marcelo Veras. Foi um curso maravilhoso que eu fiz na Casa do Saber. São 5, 6 módulos de meia hora. Mas vale muito a pena, certo? Se você puder ter a oportunidade de fazer, não tem só isso, tem muitos outros cursos, tem muitos outros professores também excelentes na Casa do Saber. Eu já fiz alguns cursos lá e já também trouxe alguns resultados desses cursos aqui nesses programinhas assim, rápido que a gente faz. Eu não consigo chamar nem de programa isso aqui, porque não é programa, não é verdade? É uma coisa, sei que a gente tem hoje a possibilidade de vir aqui, é como se fosse uma carta. Antigamente os jornais impressos, eles tinham uma coluna para os leitores escrever uma cartinha rápida e mandar para lá e ser publicada no painel do leitor. É como se fosse isso, né? Então eu leio um livro, eu faço um curso e fico feliz, isso me dá prazer, aí eu tenho mais prazer ainda em vir aqui poder dividir, para que outras pessoas vejam o que eu vou falar aqui sirva para alguém de alguma maneira, né? Então ele inicia dando um histórico da carreira dele, de psiquiatra, psicanalista, psiquiatra, psicanalista, onde ele teve a oportunidade de fazer administração de hospital psiquiátrico na cidade dele, em Salvador, e conta várias histórias de atividades que ele acabou desenvolvendo, pintura de uma parede de azulejo que ele mandou, pediu para que um artista da região pudesse, né, picotar aquele azulejo, né, tirar aquele azulejo e colocar arte, a recuperação de uma área verde degradada, e aí tinha lá uma máquina tipográfica, não lembro exatamente o que era, né, e aí eles não conseguiam tirar por conta do peso, e aquilo virou um impedimento ali, um empecilho, e aí chega um louco e fala assim para ele: doutor, posso dar uma sugestão? Por que a gente não coloca uma placa nessa máquina escrito "o impossível de ser tirado" e pinta ela de verde e deixa ela aí? Olha que coisa maravilhosa. Então ele fala durante isso que é muito bom escutar o louco. Minha mãe falava coisas maravilhosas que hoje a gente lembra e fala: caramba, será que o pai não era mais louco que a mãe? No fundo, todo mundo era, né? O pai, a mãe, os filhos, os netos dos netos, os filhos dos filhos e assim por diante. E aí ele pergunta o seguinte, num determinado momento: você já visitou um hospital psiquiátrico? E eu digo para vocês que sim, eu já visitei. Eu fui visitar minha mãe. Minha mãe falava sozinha e de repente ela foi internada no hospital psiquiátrico. Essa foi a orientação dos pais dela, né? E nesses hospitais, assim como o professor disse, eu também pude ver com meus próprios olhos e ouvir com meus ouvidos e sentir com meu nariz e tocar com as minhas mãos, né? Eu vi pessoas nuas, eu vi gritos, eu ouvi sussurros, pessoas dizendo que eram reis, rainhas, Napoleão, Jesus, adultos infantilizados, com chupeta, se comportando como criança. Mas o que eu não vi de forma nenhuma foi julgamento e erotização, como o professor disse, né? Diante de todas essas pessoas, seios, bundas, pinto e periquita, não havia erotização. E é engraçado que quando eu vi, eu falei: caramba, que anda todo mundo pelado e ninguém, né, pensa em... É impossível que ninguém pense nada. Logo imaginei minha mãe nessa situação. E aí eu te pergunto: fica pelado num lugar de pessoas normais, ou considerado normal, para ver o que te acontece. Então a sociedade, ela se especializa em mandar para longe aquilo que ela não consegue dominar, doutrinar, escravizar.
E o professor fala durante um momento, né, de que numa determinada época, acho que é século XVIII, os escravos eram estudados, né, como uma possível loucura, que os caras não entendiam. Como é que esses caras pensam em fugir? Por que eles querem fugir? Isso para o homem que escravizava era uma loucura. Por que esse cara quer fugir? Por que esse cara não entende que ele tem um dono? Os escravos eram estudados por isso. Eles não entendiam como que alguém pudesse ter um dono, né? Então eles foram estudados como se isso fosse uma loucura da parte deles. Ou seja, não existe ex-louco, né? Então, uma vez fisgado por esse sistema de saúde psiquiátrico, já foi, velho. Você é louco. Você está estigmatizado como louco. Você vai ter medo de voltar para lá e tomar choque, remédio, ficar talvez detido em algum quarto, em alguma cela, né? Então você vai passar o tempo todo dentro da sua casa com medo de que isso aconteça mais uma vez, ou talvez você esteja perseguido por alguém, por pessoas, por filmadoras. Então, ou seja, esse delírio, né, nesse delírio da minha mãe, onde ela falava sozinha e era louca, as empresas também, né, segundo o professor Marcelo, as empresas, ele tentou inclusive fazer com que algumas empresas contratassem os internos que estavam conseguindo já trabalhar a sua loucura de uma maneira diferente, se é que eu posso dizer assim, mas não tinha, ninguém queria contratar não, né? Então tinha espaço para todo tipo de PCD mesmo, menos para loucura. Então, o que é a loucura, né? É o anormal? O que é normal, né? É o cara que erotiza as pessoas peladas? O que é normal? Não. O anormal não significa loucura. O fato da minha mãe falar sozinha não significava que ela era louca. Era porque morreu em 97. Então eu também sou louco. Hoje mesmo eu me peguei falando sozinho diversas vezes. Tanto externalizando a palavra, porque eu estava sozinho em casa. Minha companheira foi fazer coisas dela. Eu estava ali cozinhando e falando, trocando uma ideia, pensando no programa. Como que eu iria fazer, se na íntegra, ou se faria por partes, ou se faria, sei lá, pensando, né? Então, se alguém me vê no prédio vizinho falando esse tipo de caraca, aquele careca ali é doidão. Ele fica falando sozinho enquanto está cozinhando. Mas tudo bem, se eu não falasse sozinho, se eu não verbalizasse, eu poderia pensar, não é verdade? Então, ou seja, uma discussão interna na nossa cabeça também não pode ser considerado uma loucura. E é isso, né? Quantas vezes por dia eu, você, a gente se pega numa discussão interna, numa conversa. Então todos somos loucos, cada um na sua bolha, na sua vibe. O professor cita um intelectual britânico, Gilbert Chesterton, que diz a seguinte frase: o louco é o homem que perdeu tudo, menos a razão. E o professor vai falando mais sobre o sujeito e tal. E o sujeito é aquele que escolhe. O camarada não escolheu ir para lá. Alguém levou. Na maioria das vezes alguém levou. E quando ele escolhe, ele já está morrendo um pouco, né? Porque escolher é morrer um pouco. Um exemplo que ele deu é da camiseta, né? Você quer dar uma camiseta, aí você tem uma surrada, você já não gosta mais, e uma nova que você gosta. Você vou dar uma surrada, né?
Isso não é escolha. A escolha é quando as duas são novas e você gosta das duas e você tem que escolher. Isso é escolha. Qual camiseta eu vou dar? Caramba, se eu gosto das duas. E agora essa escolha? Como será essa escolha? Peraí. Bom, vamos ver aqui. Vamos dar mais um passinho para frente. O louco é o homem que perdeu tudo menos a razão, né? Frase do intelectual britânico Chesterton. E aí ele vai falar do delírio, né? A palavra, a linguagem, ela tem esse efeito delirante. Ela faz existir coisas que não existem. E o professor dá o exemplo do unicórnio. Se falar unicórnio, todo mundo já tá aqui na cabeça. Essa bexiga existe. Então essa ideia, né, o delírio, ele está presente na vida de todos nós. Ao invés de segregar a loucura, a gente deveria escutar os loucos. Ele também vai falar de um processo que a psicanálise usa, que é o estágio do espelho, né, onde o nenezinho, quando se olha no espelho, pelas primeiras vezes, a primeira vez, a segunda, ele não reconhece a imagem dele. Aí ele olha atrás do espelho, ele cutuca, ele olha para trás para ver se não tem alguém atrás dele, sai correndo, que bexiga é essa aí, né, cara? É tudo menos eu. E no fundo ele tem razão, ele não perdeu a razão, né? Ele tem total razão. Porque a gente é muito mais do que aquela imagem do espelho. Essa imagem ela pode ser distorcida, um exemplo disso é a pessoa que se vê ou muito acima do peso ou muito abaixo do peso. E às vezes a realidade não é aquela. Uma anorexia, por exemplo. É uma imagem distorcida, né, da realidade. Ela olha e não se vê. Isso, na ideia do suicídio, ele até diz o seguinte: quem matamos quando matamos nós mesmos? Quem que a pessoa está matando? Quem que ela está vendo? E ainda sobre essa ideia do espelho, né, o eu provisório, você tem o ideal do eu, que é aquela imagem ideal para a galera. O professor dá até um exemplo legal dele mesmo, né, com a selfie. A selfie perfeita, esse é o ideal do eu, né? Selfie perfeita, a foto do perfil, né, dá aquela ajeitadinha, pá. Não precisa nem ajeitar nada, ela está perfeita para ser uma selfie. E o eu ideal, que é você nu e cru, né? É você. Inclusive com aquilo que você não quer ver. Que são as 169 fotos que você tirou antes de definir que aquela seria a foto da selfie. Não tem um monte, você sai. Aí uma sai. Porra, é essa. Essa é ideal para estar lá. Mas todas aquelas outras são você. Com a boca torta, com os olhos esbugalhados, com a sobrancelha para cima, né? Tudo isso sou eu. Com a barba a fazer, com a camiseta torta, com esse barato aqui, ó, sou eu, né? Então a foto perfeita eu arrumo aqui e tal. Jogo isso pra cá, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Né? Aí pronto, agora tá lindo, esse cara sou eu. Ó, esse cara sou eu. Mas que cara, né? E aí beleza. Então, essa imagem no espelho, ela representa você de fato? Ou isso é uma loucura? E o que não aparece na imagem? O professor chama de restos de nós. E os restos de nós que a gente não vê no espelho?
Lacan chamaria de objeto A, que é, não sei se vocês estão ouvindo o que está acontecendo, mas é uma vizinha que eu tenho que tem um filho, acho que são dois, um mais novinho, que precisa de todos os cuidados, e um pouquinho mais velhinho, né? Que aí toda a atenção dele foi tirada pelo mais novo. Então esse garotinho é rebelde, quer atenção, não é verdade? Daqui a pouco vão falar que ele está com TDAH e assim por diante, né? Mas é só um pequeno cuidado que os pais devem ter de não dar atenção única e exclusivamente para um e deixar o outro jogado e só cobrar dele uma atitude melhor, porque ele já é mais velho. Às vezes tem 3, 4 anos, tá? E outro dia eu escutei o rapazinho falando que ele botaria fogo no sofá. Mas eu vou deixar a janela aberta para a gente escutar esse diálogo que é interessante. Então o Lacan, né, falaria sobre esse restos de nós como objeto A, que é aquilo, né, ele dizia o seguinte, que é aquilo que o outro vai me dar, aquilo que faz parte de mim, que eu não reconheço, então o outro vai me dar. Então a gente fica o tempo todo atrás desse objeto A, esperando que o outro possa me dar aquilo que eu não reconheço em mim. Um monte de coisa. Amor, atenção, cuidado, compreensão, carinho, respeito. Um monte de coisa. Entre outras, né? Entre outras. Então, esses restos de nós, ele não integra o eu, o narcisismo. É a foto feia, pô. Foto feia. O narcisismo bate de frente, né? Ele dá um exemplo, por exemplo, do cabelo, né? Esse restos de nós. Sabemos que no Brasil gasta-se milhões em salão de beleza. A pessoa olha no espelho e tal, depois daquela garimpada, fala, caraca, que cabelo maravilhoso, ficou perfeito, era assim que eu queria e tal, vai tomar um banho, a hora que olha no ralinho do banheiro, tá aquele chumaço de cabelo com sabonete, o caramba entupindo a parada, que você tira, parece um rato. Que nojo da porra. Mas isso é seu, porra. Esse é o resto seu que você rejeita. Não é verdade? Então você está com nojo de quê? Você tem nojo de você? Um cabelo na comida. Dá nojo, dá ânsia, dá vontade de vomitar. Ou seja, não somos só aquela belezinha que a gente vê no espelho, que a gente fica ajeitando o nariz, boca, sobrancelhas e tirando pelo do nariz para não aparecer e fazendo o branqueamento dos dentes e tal, né? Nós somos o dente amarelo, o pelo no nariz, a raiva que a gente passa, o medo que a gente sente diante de algumas situações, a tristeza que a gente tem, né, em alguns momentos, a alegria que a gente tem em outros, poucos, mas temos também. É um programa um pouco pesado, né, mas é necessário. A gente é dentro e fora, não é verdade? Somos aquela imagem no espelho, somos o cabelo que cai, o que fica, somos o rim, o baço, o pâncreas, os pâncreas, as fezes, a urina, é tudo nosso. Catarro, catota que a gente tira, os peidos que a gente dá, né? Os delírios, viagem, as conversas internas, o amor, o ódio. A gente é mais diverso do que a gente possa imaginar, mas a gente se conforta com a imagem bonitinha do espelho, a roupinha cara, o sapatinho caro, não é verdade? Ah, essa sou eu, pô. E se tirar tudo isso, o que sobra? Então, na paranoia, o resto não está nele, está no outro. Certo? Na esquizofrenia, o corpo do esquizofrênico fracassa em delimitar o que é dentro e o que é fora.
Tem um filme, Uma Mente Brilhante, que eu lembro de uma cena que o professor Nash, ele pergunta para um aluno o seguinte, ele está lá fora da sala de aula conversando. Aí ele olha para o aluno e fala assim, tem alguém aí? Aí o aluno falou, então, ok. Ele desenrolou uma técnica, uma gambiarra, para poder saber qual é o momento do delírio, da viagem, da esquizofrenia dele, que ele podia tal ver, e, e quando era de fato alguém, né? Ele já não conseguia identificar o que era dentro, o que era fora. E aí, né, o curso rola, tal. Essa caneca de porcelana foi feita pela minha companheira Amanda, cara. Ela fez pra mim, foi a primeira pecinha dela na porcelana ali e tal. E eu tomo meu cafezinho nela com o maior prazer. Inclusive acabou. E aí ele vai falando do sofrimento da segregação, né, que o papel do analista, do psicanalista, é resgatar essa subjetividade crítica da própria loucura que o camarada está passando. Né? Eu estou vendo ou não estou vendo alguém aqui? Né? O meu aluno, tem alguém aí mesmo? Ou eu estou viajando na minha viagem, no meu delírio, na minha esquizofrenia? Não, realmente tem, professor. Então, beleza. De repente até o aluno está viajando também os 2 dias. Isso aqui já é delírio da minha parte. Não precisa entrar no delírio de ninguém, na loucura de ninguém. Isso não é legal. O delírio é dele, a loucura é dele. As vozes e as imagens que ele vê, é ele que está ouvindo e é ele que está vendo. Você não está. Então, se você atende alguém e isso acontecer, não entra nessa. Você pode tomar uma invertida do próprio louco. Você não vê nem ouve. É ele que está vendo e está ouvindo. O professor cita uma cena de que acho que era uma estudante de psiquiatria e tal, tentou entrar na viagem do louco e ele fala, mas você não está vendo o que eu estou vendo. Que chato, hein? Então, o próprio Freud, ele acreditava que o delírio é uma tentativa de cura. Olha que coisa maravilhosa. Então, o delírio é uma solução ou tentativa que o paciente deu para a desorganização mental dele. O Freud acreditava que isso poderia ser uma tentativa de melhorar aquilo que ele estava passando. E aí o professor cita também os DSM da vida, o DSM-3. Quem não souber o que é DSM, procura, certo? É uma cartilhinha norte-americana da APA, que é uma associação de psiquiatria americana, onde eles determinaram o que é espectro, o que é loucura, o que é psicose, o que é neurose, como tratar, o que tomar, qual é o tipo de tratamento que funciona. Então é uma parada que engessa uma coisa que é ingessável, ou iningessável, que não se engessa, certo? Que é a subjetividade humana. Essa ideia do espectro surgiu a partir desse DSM-3, que na verdade foi só uma possibilidade de criar novos potenciais consumidores de remédio. Ele cita o Prozac, não sei se todo mundo lembra, né? Mas quando esse remédio foi criado, ele foi criado com a intenção de acabar com a depressão. Foi feita uma propaganda maior do que o filme da Barbie, maior do que muitos filmes dignos de Oscar, certo? Começou nos Estados Unidos, e aí hoje você faz o seguinte, quando você terminar de escutar o programa. Você vai nesses baratos de pesquisa e coloca lá índice de depressão no Brasil e nos Estados Unidos, para ver o quanto que o Prozac ajudou mesmo, que é um excelente remédio e tal, para ver de fato como isso foi fundamental para a medicina psiquiátrica mundial e universal. E ótimo. Bom, vamos passando, né?
E aí ele vai falando, né, se a gente já parou para pensar nas loucuras que louco ouve voz, você e eu também ouvimos, né? Os diálogos interiores, já falei sobre isso, a resposta, por exemplo, né? Às vezes você passa uma cena durante o dia com o chefe, você gostaria de ter falado um monte de coisa para ele, aí você não fala. Ou com o esposo, ou com a esposa, ou com o filho, ou com alguém, né? Você gostaria de ter dado uma determinada resposta e não deu. O que acontece? Você volta para casa e você fica no carro já pensando naquilo. Aí durante a noite pensando naquilo. Vai dormir pensando naquilo. Às vezes sonha com aquilo. Acorda pensando naquilo na cama. Vai tomar café pensando naquilo. Pô, podia ter falado, se eu falasse. Por que eu não falei? Isso é o quê? Nós não somos apenas aquilo que o outro diz sobre nós. A loucura é algo da qual a razão não deu conta. Então, o louco é o camarada que perdeu tudo, menos a razão, certo? E aí ele vai falando daquela história da imagem no espelho, né, tal. Então, nós não somos só esse corpo externo. Acho que eu já falei isso aqui. Somos também parte de nós que não reconhecemos. O que fura, o que atravessa, esse é o barato. É isso que a psicanálise vai atrás. Quer pegar. O cabelo no ralo é seu, você toma banho. Lá tá com nojo de você mesmo. Então ele diz o seguinte: vamos parar de normalizar o inormalizável. Frase do professor Marcelo Eras, né? E aí ele passa trechos de um filme onde uma ex-paciente dele que se matou é uma das pessoas que participam do filme. E ela fala em algum determinado momento, ela tinha uma paranoia e tal, né? Delírio e tal. E aí ela fala num determinado momento o seguinte, que é difícil viver numa paranoia com a sensação de que você está sendo vigiado o tempo todo. Isso foi acho que uma semana, duas, se eu não me engano, 20 dias, uma coisa assim, antes dela se matar. Foi paciente dele, acho que por 20 anos ou mais, eu não lembro, se tornou amiga tal, da família, participou do filme. E a menina se matou, a mulher se matou. Quem tiver a oportunidade de ver, veja. Não a morte dela que não passou, mas o filme, o curso, né? Então, essa coisa de ser vigiado, impedido, cerceado, é o que a gente mais tem na análise. As pessoas são o tempo todo assim, as pessoas não podem ser o que são, incomoda. E o professor encerra o curso com a seguinte frase: cada um é responsável pela sua invenção, pela sua gambiarra, cada vez que as leis universais não dão conta, certo? Ou seja, não adianta remédio. Como já disse algumas outras vezes, eu não sou contra remédio, mas não sou a favor também. Para mim, as pessoas têm que ter o direito de saber o que ela passa, né? o que ela tem naquele momento, talvez, e como que ela pode lidar melhor com isso. Caramba, eu sou esquizofrênico, eu vejo coisas, cara, eu tô olhando aqui, pô, tô vendo ali sei lá, alguma coisa, alguém. E aí, como é que eu lido com isso? Você toma um remédio, que aí você vai ficar melhor, vai cair um pouco essa sua sensação de delírio aí e tal, de ver coisas, e você vai ficar muadinho aí, sabe, anestesiado, quietinho na sua, e aí você vai viver melhor. Porra nenhuma, gente. Porra nenhuma. Minha mãe vivia anestesiada. Até que ela parou de tomar essa caceta desses remédios aí. Não digo que ela passou a viver melhor, né? Até porque é uma história um pouco triste. Então, quem sabe um dia eu fale um pouco mais sobre isso.
É claro que isso envolve pessoas da família, né? Então, sei lá como falar sobre isso. Não sei se é uma coisa ética, talvez, nesse momento. Mas eu poderia falar de uma outra forma. Inclusive o hospital psiquiátrico que ela foi interna, eu entrei em contato, pedi o prontuário dela e me liberaram. Eu posso até pegar esse prontuário um dia, que eu ainda não tive talvez a coragem de ir até lá fazer isso, né? Mas posso ir lá em um determinado momento, pegar e querer destrinchar de repente algum programa sobre isso, sem problema nenhum, sem afetar ninguém da família, pessoal, pode ficar sossegado, porque eu também fui um filho que agi de uma maneira errada sem saber. Eu também fiz coisas com ela das quais eu não concordei, ou não concordo, né? Então, diante de tudo isso, né, é importante que a gente saiba, né, voltando aqui para a história de remédios e tal, eu atendi um cara que ele tinha dificuldade tremenda quando ele tomava o remédio para criar, para chorar. Para com essa porra, cara, para com isso. Mas eu não posso desmamar assim porque o psiquiatra e tal. Lógico, o psiquiatra quer mais é que você enfie remédio para dentro, rapaz. O psiquiatra não quer ter o trabalho que o psicanalista tem de ficar escutando a pessoa durante um determinado tempo, durante um determinado período, né, as questões que levaram ele a ter os traumas, a ter os medos, a ter os delírios, né? Como que a gente vai fazer essa amarração, vai fazer com que esse camarada compreenda que aquilo que foi é ido e que o mais importante é ele agora, é ele saber usar melhor esse potencial dele, esse reconhecimento de tudo que aconteceu, de quem é ele hoje, de uma maneira diferente, ter sonhos, desejos, vontades, viajar em algumas paradas que talvez seja até impossível, sabe? Utopia. Sei lá, cara, acho que as pessoas precisam disso, não é? Precisa ser pessoa, precisa ser um indivíduo, precisa ser um sujeito, ter o poder de escolha, não é verdade? Então esse curso para mim, ele foi magnífico, magnífico. Primeiro, para eu reconhecer que eu não sou normal. Segundo, porque é um tema que me preenche, me deixa feliz falar sobre isso. E todo mundo já deve saber por quê, né? Ainda mais que eu me abri um pouquinho aqui. E terceiro que, sei lá o que, é isso aí. Então um beijo para todos vocês, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Valeu, até mais.